Olá pessoal, vamos para a aula 138, força de resistência do ar. Força de resistência do ar. A resistência do ar, então, nota que nós vimos os problemas no vácuo, né? Sem atrito, sem... Na verdade, assim, ó, foi bom ter falado. Força de atrito, que nós vimos nas aulas passadas, é entre sólidos. Entre fluidos, por exemplo, o ar é um fluido. Os líquidos são fluidos, né? A água é um fluido. Nos fluidos se chama força de resistência ou força de arrasto. Aqui nós vamos chamar de força de resistência do ar. Nós vamos tratar o ar, tá? Poderia ser também com líquido, não é essa expressão, é uma expressão dependente da velocidade. Tá? Em líquidos é um pouquinho mais complicado, só em nível superior que a gente dá uma olhada. Mas no ar especificamente, a resistência do ar é o seguinte: quando um corpo cai no vácuo, a força resultante sobre um corpo é a força-peso. A resultante é a força-peso. E apenas no vácuo, quando a força resultante é o peso, a aceleração coincidirá com a gravidade. O detalhe é que o seguinte, tem que verificar se é no vácuo, se o atrito é desprezível. Porque o que nós vamos ver agora é justamente uma queda com ar. Pois uma queda com ar não é apenas a força-peso que atua. Além da força-peso sobre um corpo, nós teremos, além da força-peso, a força de resistência que é contrária ao movimento. Se o movimento é para baixo, a resistência é para cima. Poderia também ser um outro tipo de lançamento, por exemplo, um lançamento oblíquo. Tá? Eu tenho um lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, o corpo sobe e desce e vai para a direita simultaneamente. Se eu quisesse analisar um determinado momento aqui, ó, ali a velocidade, aqui é o V0, velocidade de lançamento. Aqui é o V1, velocidade no instante 1. Para onde é que seria a força de resistência? A força de resistência é sempre contrária ao movimento. Então, se o movimento está para cá, a resistência está contrária. Em módulo, a força de resistência, ela é proporcional, isso aí se verifica experimentalmente, tá? Que depende de uma constante vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, quanto mais rápido, maior é a força de resistência. Isso tem lógica, porque o que acontece? A resistência depende do número de partículas que batem no corpo, e cada partícula de ar que bate, quando o corpo está descendo, várias partículas de ar batem, quando tem ar, é claro. E aí, o que vai acontecer? Quanto mais partículas baterem, maior vai ser a oposição na descida, ok? Então tá aqui, a força de resistência do ar em módulo, ela é sempre contrária ao movimento. Então aqui, ó, o que vai acontecer? A força resultante vetorialmente é uma resultante vetorial do peso mais da resistência. Que nesse caso da queda é fácil de fazer. Por que é fácil de fazer? Porque na queda, peso está para baixo, resistência está para cima, uma menos a outra. Aqui que fica um pouquinho mais chata, ó. Aqui fica um pouquinho mais chato. Porque o peso continua apontando para baixo e a resistência está contrária. Então aqui eu teria que fazer um paralelograma aqui para saber qual o sentido da força resultante em relação ao vetor velocidade. Mas vamos continuar aqui na queda com ar. Então, quanto mais rápido, maior a força de resistência em módulo. Agora, esse K é uma constante, e essa constante aqui, que é a constante de proporcionalidade, ela vai depender de alguns fatores. Essa constante K também experimentalmente, ela depende, ó, 1/2 da densidade vezes a área vezes Cx. O que é esse Cx? Esse Cx se chama um coeficiente, e esse coeficiente de arrasto aerodinâmico, Cx, coeficiente de arrasto aerodinâmico, ele vai depender justamente da aerodinâmica. Cada corpo tem uma aerodinâmica. Por exemplo,
um carro de Fórmula 1 ele tem uma determinada aerodinâmica, o ar tem que circular ao redor dele de tal forma a ter uma determinada aerodinâmica. Tá? Dependendo da forma, existe uma aerodinâmica diferente. Tá? Isso aqui é para simplificar. Em ensino superior é mais complicado que isso. Existe um coeficiente chamado coeficiente Reynolds, né? O número de Reynolds, que é um pouquinho mais complicado ainda. Tá? Mas em ensino médio tem um número que tem a ver com o formato, não só a área do corpo, né? Que é o A. Vamos cada um dos termos. D é a densidade do ar. Densidade. Porque o ar pode ser mais denso ou menos denso. Densidade. Vocês já ouviram falar que quando os jogadores vão jogar na Bolívia, a bola né, ela vai mais rápida? Porque a densidade do ar lá é menor. Então, essa constante aqui, ela é menor, tem menos resistência. Agora, a área de contato faz toda a diferença. Por que a área de contato faz toda a diferença? Ora, uma coisa é o paraquedista, né, vamos dar o exemplo daqui a pouco do paraquedista, está caindo. Ele tem uma determinada área. Outra coisa é quando ele abre o paraquedas, olha a área. O aumento de área faz aumentar violentamente essa constante e faz aumentar a resistência. Então a área... Né? Outra coisa, o paraquedista descendo assim é uma coisa. De bico é outra coisa. Já viram que os paraquedistas eles estão descendo às vezes aqui, ó, e aí daqui a pouco eles mexem o corpo, eles embicam e aí alteram a área de contato do ar em relação a ele, para alterar a força de resistência do ar. É assim que ele consegue se mexer, né, vertical ou horizontalmente, inclusive. Ele muda inclusive a aerodinâmica dele mexendo as mãos. É toda uma técnica, né, que não vem ao caso. Tá? Então isso aqui é um coeficiente aerodinâmico. Coeficiente de arrasto aerodinâmico. Só para vocês terem ideia, um carro normal, né, tem coeficiente aerodinâmico entre 0,3 e 0,9. Já uma gota de chuva, a gota de chuva é o formato que tem a melhor aerodinâmica possível. O coeficiente aerodinâmico de uma gota de chuva é em torno de 0,05. Olha só, a gota de chuva, coeficiente aerodinâmico 0,05, é muito pequeno. É um formato muito bom. Não sei se vocês já viram uns esquiadores que querem bater recordes. Eles têm umas roupas e eles têm uns capacetes que parecem uma gota de chuva. Pensando nisso, um coeficiente aerodinâmico pequeno para ter pouco atrito e aí atingir altíssimas velocidades. Legal, né? Agora, por exemplo, automóveis, caminhões, 0,9, uma área maior, um coeficiente aerodinâmico maior. Então tem uma aerodinâmica aqui, né, que é um coeficiente complicado de ser calculado, né? Carros de Fórmula 1, os caras investem muito nesses coeficientes aqui. Às vezes muda uma pecinha de nada, muda toda a aerodinâmica. Bom, então de qualquer forma, essa resistência, essa força de resistência que o ar causa, ele vai depender, olha só, da densidade do ar, vou trocar o K agora aqui, da área de contato, desse coeficiente aerodinâmico e da velocidade ao quadrado. Está aqui a formulazinha, tá? Da força de resistência do ar. Mas o mais interessante desse conteúdo é o seguinte, é a chamada velocidade limite. O que é a velocidade limite? Quando um corpo cai, ele cai com atrito, com ar, tá? A velocidade limite é o seguinte, no início da queda a velocidade é pequena e a resistência do ar é pequena. Tanto que bem no início da queda é praticamente uma queda livre, mas daqui a pouco o corpo começa a adquirir velocidade. E ele começa a adquirir velocidade e a resistência do ar vai crescendo, crescendo. Notem que a velocidade crescendo faz com que essa resistência cresça. Chega um momento que acontece o quê? Que o corpo está caindo, velocidade para baixo, presta atenção, velocidade para baixo, tá? A força-peso durante a queda é constante ou variável? A força-peso é constante. Por quê? Porque peso
É a massa vezes o campo gravitacional. Massa é constante, gravidade é constante, então o peso é constante. E aí a velocidade cresce, 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 de maneira que a resistência vai crescer de tal forma que o que vai acontecer aqui? Quando a resistência ficar numericamente igual ao peso. Sei lá, o peso da pessoa é... A massa da pessoa mais o equipamento de paraquedismo é 100 kg. Então a pessoa tem 1000 newtons para baixo. Chega um momento que a velocidade cresce e a resistência cresce até chegar, por exemplo, a 1000 newtons. A partir desse momento, a força resultante, a resultante vetorial de peso e resistência, dará zero. Presta atenção, não vá falar bobagem, calma. Força resultante zero significa... Força resultante zero significa aceleração zero. Força resultante zero, ele vai parar, então o cara para no ar, velocidade é zero? Não, a aceleração é que é zero. E a partir desse momento, se a aceleração é zero, a velocidade será o quê? Constante em módulo, MRU, ele desce com velocidade constante, sem mais aceleração. Professor, mas a aceleração não é a gravidade? Não, meu amigo, a aceleração só é a gravidade se a força resultante é o peso. Olha aqui, ó, quando o corpo cai, fazer um gráfico aqui pequenininho, ó, velocidade versus tempo. Fazer um gráfico aqui só para vocês entenderem como é que funciona isso. Quando o corpo cai no vácuo, é uma coisa. No vácuo, olha como é que acontece no vácuo. Velocidade versus tempo. Quando o corpo cai no vácuo, a velocidade cresce de 10 em 10, porque a aceleração é a gravidade. Tá aqui, aceleração é a gravidade. Tá? Então, tá aqui, A igual a G. Então ela começa a zero e vai crescendo. Agora, quando o corpo tem atrito, está no ar, o que acontece? Ele começa no início, parecido com no início é parecido com uma queda livre. Mas daqui a pouco a velocidade tende a um valor constante. Ela vai, ó, tá vendo? Ó, ela vai tender a uma velocidade que é sempre a mesma, que é a chamada velocidade limite. Lembra que no gráfico V versus T a aceleração é a inclinação? Então a aceleração, ela inicialmente é igual à gravidade, mas depois ela vai diminuindo. A aceleração diminui, a velocidade continua aumentando. Ó, tá vendo que a velocidade aumenta? E a velocidade tende a um valor limite e a aceleração tende a zero. Ou seja, é um problema de aceleração variável. Tá? O mais interessante para nós terminarmos é o seguinte: se a força de resistência é igual à força peso, então olha só, um meio da densidade do ar, a área da secção, coeficiente x vezes v ao quadrado, será numericamente a m vezes g. Então, agora basta isolar aqui para descobrir a velocidade, que essa velocidade não é uma velocidade qualquer, é a velocidade limite. Ó. O que vai ser a velocidade limite? Vamos isolar. O 2 passa multiplicando, então 2m vezes g. A densidade, a área e o coeficiente, eles passam dividindo. Então densidade, área e o coeficiente x. E aqui era v ao quadrado, então eu ponho uma raiz quadrada aqui. Nota então, aqui está a formulazinha para a velocidade limite. Não precisa decorar, basta tu saber que quando é que a velocidade é limite? Quando a força de resistência do ar é numericamente igual à força peso. Tá? Então está aí nossa aulinha especial sobre força de arrasto hidrodinâmico, uma força por causa do ar, dependente da velocidade ao quadrado. Tá? Então quanto mais rápido, mais resistência. Pode inclusive a resistência ficar numericamente igual. A pergunta é, ela pode ficar maior? Pode. Eu pulo de paraquedas, vai aumentando a minha velocidade, aumentando, igualou. Ficou igual a minha velocidade, não mais, ela aumenta. Tá ali, estou descendo. Daqui a pouco eu abro meu paraquedas.
O que acontece quando eu abro o paraquedas? A área aumenta, a resistência aumenta. Então eu tenho mais força para cima. Então aquela pessoa que estava com uma velocidade limite, ela é freada. Ela continua descendo, mas tem aceleração para cima. Então ela é freada. Daí ela vai freando, velocidade vai diminuindo, resistência vai diminuindo e novamente tu chega a uma outra velocidade limite. Né? Então aquela ideia assim, ó, não sei se vocês já viram, eu deixo uma moeda cair do Empire States. Então, como ela cai com a gravidade, chega um momento que ela vai chegar lá e vai matar uma pessoa. Não, pessoal, para pequenas alturas, o ar não faz diferença. Mas para grandes alturas, como o Empire States, daqui a pouco a velocidade chega na limite e ela para de crescer. Entendeu? Porque a resistência do ar começa a fazer diferença quando a velocidade começa a aumentar. Tá bom? Deve machucar uma moeda na cabeça de alguém, mas matar... Os Mythbusters já provaram, não mata, tá? Não mata. Interessante isso aí. Não mata. É que ela chega numa velocidade limite. Tá legal? Então a aula sobre aí a resistência do ar. Na próxima aula, aquele abraço.